Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, de muita paz a todos. Para nós é uma grande alegria retornarmos à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz para compartilhar com os senhores e com as senhoras das nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Como já foi adiantado, a nossa conversa de hoje será sobre a tolerância, apanágio das almas nobres, atributo, qualidade das almas nobres. Nós iremos nos utilizar do livro Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles, do médium Divaldo Pereira Franco, e também de algumas questões do livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita. Iniciamos com um pequeno trecho em que o Espírito Joana de Ângeles nos traz um conceito acerca da tolerância. Ela nos diz de que a indulgência, ou seja, este olhar doce, a condescendência em relação a outrem, ou seja, essa aprovação, esse consentimento, essa anuência com relação à vontade alheia, seja de referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver, pautando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana ou do Estado, constituem a tolerância. Então, a tolerância significa esse respeito em relação ao outro, em relação às suas opiniões, em relação às suas ideias, em relação àquilo que acredita, em relação à sua maneira de ser, de se comportar, que ele entenda que é a maneira mais adequada ou a melhor maneira para ele. Então, esse respeito em relação ao outro, às suas opiniões, às suas atitudes, o seu comportamento, desde que não firam os sentimentos alheios, desde que não atentem contra as regras da dignidade humana ou do Estado, constitui a tolerância. Na Wikipédia, Enciclopédia Eletrônica Livre, nós recortamos um pequeno trecho onde eles nos falam acerca da intolerância, ao contrário, então, de tudo que nós falamos agora com relação à tolerância, significa a intolerância. Nos falam eles, então, que a intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. E que formas comuns de intolerância incluem ações discriminatórias de controle social, tais como o racismo, o sexismo, o antissemitismo, homofobia, heterossexismo, etaísmo, intolerância religiosa e intolerância política, ou mesmo intolerância a quaisquer ideias de quaisquer pessoas. Então, é esse preconceito com relação àquilo que é diferente. Essa discriminação para com aqueles
que não comungam das mesmas ideias que as minhas, para aqueles que pensam diferente, para aqueles que são diferentes, para aqueles que não têm os mesmos pensamentos, as mesmas ideias que eu tenho, com relação àquele grupo, àquela pessoa, aqueles que não concordam comigo, que pensam diferente de mim. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, quando Allan Kardec trata, naquele capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei, logo ao final, há um texto belíssimo intitulado Aliança da Ciência e da Religião, onde então Allan Kardec nos explica que a intolerância ela tem origem nesta postura em que nós não aceitamos o diferente, nesta postura em que nós achamos que apenas aquilo que nós acreditamos seja o certo, e não toleramos nada que seja diferente de nós. Nos diz ele então que, de um lado, a ciência, que revela as leis do mundo material, do outro, a religião, que revela as leis do mundo moral, mas que o autor destas leis é Deus, sejam as leis materiais, sejam as leis morais. E que, portanto, a ciência e a religião, elas não podem estar em contradição. Que esta contradição que existe, essa pseudo-contradição que nós achamos que existe entre a ciência e a religião, ela provém de uma visão defeituosa da nossa parte, ou ainda de um excesso de exclusivismo, quando a ciência tenta explicar todas as coisas apenas do seu ponto de vista, ignorando as leis que regem o mundo moral, ou quando a religião tenta explicar todas as coisas também unicamente do seu ponto de vista, ignorando as leis da matéria. Daí um conflito que dá origem, então, à intolerância. A partir do momento que a religião levar em consideração as leis orgânicas que regem a matéria e que a ciência levar em conta o elemento espiritual, não haverá esse excesso de exclusivismo e não haverá esse conflito e também não haverá esta intolerância. Então, a intolerância sempre decorre desta postura em que nós discriminamos o diferente e que nós queremos ser os donos da verdade. Ainda dentro do texto que nós recortamos da enciclopédia eletrônica, há também uma colocação muito interessante com relação à intolerância, em que eles nos dizem assim: é motivo de controvérsia a legitimidade de um governo em aplicar a força para impedir aquilo que ele considera como incitamento ao ódio. Por exemplo, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América permite tais manifestações sem risco de ação criminal. Em países como Alemanha, França, Portugal e Brasil, as pessoas podem ser processadas por tal atitude. Esta é uma questão sobre quanta intolerância um governo deve aceitar e como ele decide o que constitui uma manifestação de intolerância. Nós vemos a fragilidade das leis humanas, porque as leis humanas, elas são elaboradas por nós, os humanos. E como nós somos ainda muito imperfeitos,
as leis humanas, elas herdam estas características de nós. Até porque muitas vezes as leis humanas são elaboradas para favorecer um determinado grupo, uma minoria. Então as leis humanas são muito imperfeitas. E elas variam de local para local, de país para país, de cultura para cultura. Basta nós lembrarmos que o Brasil foi um dos últimos países da América a abolir a escravidão. Hoje em dia, há países que a lei permite a poligamia, enquanto outros países não. A pena de morte e outros tantos assuntos. O que um país, uma cultura considera como sendo algo certo, algo correto, em outro país já não é assim. Então nós vemos essa diferença com relação às leis humanas. Mas, por outro lado, se nós temos as leis humanas, que são leis imperfeitas, que são leis, por conta disso, mutáveis, que vão sendo aperfeiçoadas na medida que nós também vamos nos aperfeiçoando. Do outro lado, nós temos as leis divinas, as leis naturais, que foram elaboradas por Deus e que, portanto, trazem estas características do seu autor. São leis infinitamente perfeitas, são leis soberanamente justas e boas, de todos os tempos, de todos os locais. São leis imutáveis, porque são infinitamente perfeitas. Então nós queremos analisar esta questão da tolerância ou da intolerância sob a perspectiva das leis divinas, das leis naturais, das leis morais, e nós iremos nos utilizar de uma delas, que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando o codificador Allan Kardec estuda as leis morais. Nós iremos nos utilizar mais especificamente da lei de liberdade, mais especificamente ainda quando ele trata da liberdade de consciência. Então, neste capítulo da lei de liberdade, Allan Kardec fala sobre o livre-arbítrio, sobre a fatalidade, sobre a escravidão, a liberdade de pensar e também sobre a liberdade de consciência. Antes de entrar na liberdade de consciência, um pouco antes, em tratando da liberdade de pensar, ele pergunta aos espíritos superiores se pelo pensamento nós gozamos de uma liberdade absoluta. E os espíritos respondem que pelo pensamento nós temos uma liberdade ilimitada, porque não é possível colocar peias aos nossos pensamentos. Não é possível deter o nosso pensamento. Não é possível colocar obstáculos, amarras ao nosso pensamento. Mas nós não gozamos pelo pensamento de uma liberdade absoluta, porque perante Deus nós somos responsáveis também pelos nossos pensamentos. Mas como não é possível pôr peias aos nossos pensamentos, nós gozamos como que uma liberdade ilimitada, mas não absoluta. E logo em seguida, então, ele comenta sobre a liberdade de consciência, que é o objeto de estudo desta tarde. Pergunta, então, na questão 835 aos espíritos venerandos: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Respondem os espíritos: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, se temos a liberdade de pensar e a consciência é um pensamento íntimo, particular, individual, de cada um de nós, cada um tem a sua consciência, aquilo que pensa, aquilo que compreende, aquilo que conhece. Então, se temos a liberdade de pensar e a consciência é um pensamento íntimo, também temos a liberdade de
consciência. Na questão seguinte, na questão 836, pergunta ainda o codificador: tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Então, se cada um de nós tem a sua consciência, temos essa liberdade de consciência, será que nós temos o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência dos outros? Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar, por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então não cabe a nós colocar embaraços à liberdade de consciência de qualquer pessoa que seja. Apenas a Deus cabe esse direito. Vejamos que as leis humanas, elas são tão frágeis, porque elas regulam apenas algumas relações sociais. As leis humanas não sabem o que se passa na nossa intimidade, as nossas intenções, as verdadeiras intenções, o que se passa na nossa consciência, o nosso pensamento. Ao passo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, as leis divinas é que regulam estas questões. Todas as nossas relações para conosco mesmo, para com o nosso semelhante e para com Deus, são reguladas por estas leis morais, por estas leis naturais, por estas leis divinas. Na questão 837, desenvolvendo ainda mais o raciocínio, o codificador pergunta: que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? E os espíritos respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Por esta resposta é possível nós fazermos uma análise da situação que nós nos encontramos ainda como civilização. Os Espíritos nos dizem, quando o codificador pergunta a eles: por que indícios reconhecereis uma civilização completa? E eles nos dizem que pelo seu desenvolvimento moral. Então, a verdadeira civilização, uma civilização completa do ponto de vista de desenvolvimento, ela é reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. Aonde, então, a liberdade de consciência, ela é respeitada. E não é isso que acontece nos dias atuais, na nossa sociedade. Então, verdade é isso. Para nós argumentarmos um pouco mais nesse sentido, nós recortamos um trecho do livro Obras Póstumas, quando Allan Kardec fala sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ele nos diz que essas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros, significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Então, essa será
a civilização do futuro, onde a liberdade de consciência é respeitada, onde a fraternidade, a benevolência, a indulgência, a tolerância fazem parte das nossas relações. A lei de amor, ela preside as relações sociais. Esta é a civilização do futuro. Voltando ao livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, nós recordamos mais um trecho onde ela nos diz assim: nem sempre compreendida, porque adversária da tirania e opositora da prepotência, a tolerância é malevolamente confundida com a indiferença ou covardia moral. Então, muitos de nós ainda olhamos aquela criatura que tem tolerância como uma criatura covarde, ao passo que nós deveríamos olhar para ela como uma criatura extremamente corajosa. A tolerância, porém, jamais conive. A bondade, ela não é conivente com o erro e com a maldade. Mas se a tolerância não conive, como funciona então a questão da tolerância? Então a benfeitora Joana de Ângeles nos diz assim, que a tolerância, ela jamais conive, antes oferece-se aos que a estimam e a exercitam com altos critérios de renovação íntima, paciência, humildade e coragem, que não se impondo, porque se ela se impusesse, ela estaria infringindo a lei de liberdade, a liberdade de consciência. Então a tolerância, ela não se impõe, mas ela expõe com perseverança e conquista pela lógica da razão, auxiliando no amadurecimento do interlocutor ou do adversário que se lhe opõe, sem azedume e sem precipitação. Então ela não se impõe, pelo contrário, ela expõe com perseverança e conquista pela lógica da razão. Nesse sentido, nós queremos trazer mais algumas questões, ainda lá da liberdade de consciência, quando o codificador aos poucos entra na questão das doutrinas perniciosas e a postura do Espiritismo com relação a isso. Então, na questão 838, pergunta o codificador aos espíritos: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E eles respondem: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. É interessante que em todas as respostas nós veremos os espíritos se dirigirem à crença, à doutrina, e não ao crente, e não à pessoa. Então ele não diz que são condenáveis aqueles que creem, são condenáveis as crenças, as ideias, as doutrinas que conduzem ao mal, e não as pessoas que professam aquela crença ou aquela doutrina. Na questão 839, será repreensível aquele que escandalize, aquele que ofenda com a sua crença um outro que não pensa como ele? Resposta: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento, que é o que nós comentamos até agora. Mas na questão 840, Allan Kardec, sempre explorando um pouco mais as questões, volta a interrogar os espíritos. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices, por obstáculos, a crenças capazes de causar
perturbações à sociedade? Lembrando que Joana de Ângeles, no conceito inicial, falava sobre a tolerância, que é esse respeito em relação ao outro, as suas opiniões, o seu comportamento, desde que esse comportamento, esta atitude, não firam os sentimentos alheios e nem atentem contra as regras da dignidade humana e do Estado. Então há no entanto, um todavia, um porém, um mas. E aqui na questão 840, os Espíritos nos dizem então que podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E aí Allan Kardec explica um pouquinho melhor a resposta dos Espíritos. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserve integral. Então vejamos que há uma sutileza muito importante aqui. Eu até vou fazer questão de ler a pergunta e a resposta mais uma vez. Será atentar contra a liberdade de consciência por obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Os Espíritos respondem: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E o codificador complementa: reprimir os atos exteriores de uma crença, os atos exteriores, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. E na questão 841, ele fecha então esse assunto, instigando os Espíritos um pouquinho mais. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? E os Espíritos respondem: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus. Então aqui os Espíritos se reportam ao exemplo máximo que nós temos sobre qualquer preceito moral, que é Jesus. Jesus, que é a bondade também num grau máximo, ele nunca foi conivente com o erro e com a maldade. Sempre que possível, aproveitava a ocasião para esclarecer aqueles que estavam em erro, a fim de que eles pudessem fazer as suas reflexões, sem violentar a liberdade de consciência deles, e no momento apropriado, a partir daquela compreensão, eles mudarem a sua postura, a sua maneira de ver, de enxergar as coisas. Então, os Espíritos se reportam a Jesus. Ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Então, quando nós queremos impor algo a alguém, nós estamos sendo pior aquele indivíduo, que nós estamos atentando contra a liberdade de consciência. Os Espíritos nos dizem que convicção não se impõe, que fé não se prescreve. É uma construção individual de cada um de nós. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o meio melhor de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Fecham então os Espíritos esta questão. E aí nós queremos comentar um pouco desta luta do Espiritismo contra o materialismo, que é uma destas doutrinas perniciosas.
Como é que será que o Espiritismo combate o materialismo sem combater os materialistas? Qual é a proposta do Espiritismo nesse sentido? Então, nós vamos nos utilizar da questão 799 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, que é uma dessas doutrinas perniciosas, que traz graves prejuízos para a sociedade e para todos aqueles que comungam desta crença. Ele, o Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. É desta maneira que o Espiritismo combate o materialismo. Ele mostra às criaturas onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ou seja, abolindo a intolerância com relação àquilo que é diferente, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o Espiritismo, através de fatos, através da comprovação da imortalidade da alma, baseada em fatos, e o que é fato é verdade, baseada em fatos porque são os próprios espíritos, os chamados mortos sempre vivos, que vêm nos relatar a sua condição no mundo espiritual, a sua condição nessa vida futura, segundo o seu comportamento enquanto estavam aqui encarnados. Então, através desta prova da imortalidade da alma, através de fatos, da lógica, da razão, ele vem nos mostrar onde se encontram os nossos verdadeiros interesses, nos dando essa certeza com relação à vida futura, com relação ao porvir, e de que essa vida futura será tanto melhor quanto mais eu me esforçar na vida presente. Desta maneira, que o Espiritismo combate o materialismo, mas não os materialistas, pelo contrário, ele esclarece os materialistas. Então ele não impõe, ele expõe. Esta é a maneira de combater uma doutrina perniciosa sem atentar contra a liberdade de consciência. E quando nós analisamos a condição da humanidade nos dias de hoje, nós vemos que a intolerância é algo ainda muito presente, que nós gastamos muita força e muita energia para combater o outro, para combater aquilo que está fora de nós, quando na verdade nós deveríamos canalizar todos os nossos esforços e todas as energias para combater aquilo que está dentro de nós. Nós nos indignamos quando ouvimos falar, por exemplo, do Estado Islâmico, mas nós escutávamos uma palestra do nosso querido Alberto Almeida, quando ele falava que muitos de nós trazemos um Estado Islâmico dentro de nós. Nós queremos a paz do mundo, mas a paz do mundo começa em cada um de nós. Então nós precisamos combater conosco, a fim de nós nos pacificarmos para no futuro nós termos um mundo mais pacífico, um mundo melhor. Nesse sentido, a benfeitora Joana de Ângeles, voltando a esta obra Estudos Espíritas, nos diz que a muitos compraz vencer, esmagar, sobressair, embora os métodos infelizes, impetrados e os ódios gerados. Ainda nessa nossa caminhada evolutiva,
nós ainda usamos das armas, da nossa fúria, para nós sobrepujarmos os nossos semelhantes. Mas nos diz Haroldo Dutra Dias, numa das reflexões que ele faz acerca de um belíssimo texto que nós vamos ler daqui a pouco, intitulado Combate Interior, que este modo que nós procedemos de utilizarmos as armas, a nossa fúria para nós sobrepujarmos os nossos semelhantes, no início desenvolve em nós os mais vastos potenciais de energia, de realizações, de autoafirmação, de assertividade, mas que na medida que nós vamos nos esclarecendo, que nós vamos progredindo, evoluindo, tomando consciência, nós vamos transformando essa energia da assertividade em energia serena para o combate interior com nós mesmos. Nós vamos direcionando as nossas armas para dentro de nós, porque o verdadeiro combate, ele será travado na nossa intimidade. Então a benfeitora Joana de Ângeles nos diz assim: urgente tarefa a que todos se devem atirar é a de vencer-se a si mesmo, sublimando as más tendências e mantendo vitória sobre as inclinações negativas e as paixões subalternas do espírito inferior. Nós queremos concluir a nossa exposição, caminhando para as nossas considerações finais, com a leitura do texto intitulado Combate Interior, da obra Pão Nosso. Esta obra foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E nesta mensagem, Emmanuel faz referência à carta que Paulo envia aos Filipenses, em que ele nos diz assim: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 30. Comenta então o benfeitor Emmanuel: em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros,
dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que lhe caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina revelação, da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, essas seriam as nossas reflexões acerca da tolerância. Obrigado.